Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das cenas mais ricas e, olha, paradoxais de toda a narrativa bíblica. A apresentação de Jesus no templo. Sabe, é um momento que, à primeira vista, parece bem simples, só uma família cumprindo uma lei antiga. Mas é ali que a gente encontra a identidade mais profunda de Jesus, bem nesse ponto de encontro entre o humano e o divino. Vamos explorar essa história juntos. E a história toda começa assim, não com trompetas ou grandes anúncios, mas com o silêncio e a obediência de uma família bem humilde. É isso, uma lei antiga e uma família pobre se encontram no lugar mais sagrado de Israel. E é esse palco que está sendo preparado para uma revelação que é extraordinária. Bom, nessa primeira parte, vamos ver como a família de Nazaré, que é descrita como super fiel aos costumes religiosos, começa essa jornada. Eles não vão ao templo para um evento especial, não. Eles vão para se submeterem à lei, o que já mostra de cara o quanto Jesus estava inserido na história e na vida do seu povo. Então, que lei era essa exatamente? A lei de Moisés dizia que, 40 dias depois do parto, a família tinha duas obrigações principais. É fundamental a gente entender que a ida de Maria e José a Jerusalém era, antes de tudo, um ato de fidelidade a essas tradições que eram muito enraizadas. A lei estabelecia então dois ritos. O primeiro era a consagração do primogênito, ou seja, o primeiro filho homem a Deus. Isso era uma prática que vinha ao lado do livro do Êxodo. O segundo era o rito de purificação da mãe. Eram esses os motivos, simples e claros, que levaram eles até o templo. Agora, a gente chega num detalhe muito importante que tem a ver com a oferta para o rito de purificação. A oferta padrão, para quem tinha condições, era um cordeiro. E um cordeiro, naquela época, era um animal de valor bem significativo. Só que a família de Jesus não oferece um cordeiro. Eles oferecem um par de rolas ou 2 pombinhos. E esse detalhe, que está lá no livro de Levítico, era a opção dada para as famílias pobres. Isso nos mostra, sem nenhuma dúvida, que Jesus nasceu em circunstâncias muito humildes. Ele é um homem do povo, submetido à lei como qualquer outra pessoa. E é justamente nesse cenário de normalidade, de cumprimento da lei, que o comum se transforma em extraordinário. Vamos então para a segunda parte e ver como esse dia, que tinha tudo para ser rotineiro, é interrompido por um encontro divino. E é aqui que a narrativa dá uma virada completa. Porque olha que curioso, não foram os sacerdotes nem as autoridades religiosas oficiais do templo que reconheceram o significado daquele bebê. O reconhecimento veio de uma fonte muito mais humilde, muito mais espiritual. A primeira pessoa a reconhecê-los é Simeão. Ele não é um sacerdote. Ele é descrito como um homem justo e piedoso. Ele representa todo aquele Israel fiel, sabe? O povo que por gerações esperava pela consolação, pela promessa de Deus. E é o Espírito Santo que o guia ao templo, naquele dia, naquela hora exata. E logo depois, aparece Ana, uma profetisa de 84 anos, viúva, que dedicou a vida inteira ao templo. Ela vinha da tribo de Asser, uma das mais distantes, o que simboliza a persistência da fé que vinha até das periferias de Israel. A presença dela reforça que o reconhecimento vem daqueles que esperam com devoção, com fé. Agora vamos para a terceira parte, que é o coração da história. O que exatamente essas duas figuras, Simeão e Ana, viram naquele bebê? O que a fé deles revelou sobre a verdadeira identidade daquela criança? As palavras de Simeão são uma das orações mais fortes da Bíblia, sem dúvida. Ele não vê só um bebê, ele vê a salvação de Deus. E o alcance do que ele diz é impressionante. Essa salvação não é só para Israel. Ele é uma luz para iluminar as nações. É uma declaração clara de uma missão universal. A profundidade da visão de Simeão é notável. Aquele menino é a salvação de Deus em pessoa. Uma luz que ultrapassa fronteiras e ao mesmo tempo é a glória do seu próprio povo. A missão é local e universal, tudo junto. Mas a profecia de Simeão também tem um lado bem sombrio. Ele diz que o menino seria um sinal de contradição. O que isso quer dizer? Que a sua mensagem não seria aceita por todos pacificamente. Pelo contrário, ela forçaria uma escolha, causaria divisão e revelaria o que está de verdade no coração das pessoas. E então, ele se vira para Maria com uma profecia que é ao mesmo tempo pessoal e muito dolorosa. Essa imagem de uma espada perfurando a alma dela indica que o sofrimento de Maria estaria totalmente ligado à missão desafiadora do filho.
a alegria da maternidade e a dor da redenção andariam lado a lado. Pois bem, chegamos à nossa conclusão. O que tudo isso significa? Como a gente junta todas essas peças? Essa história, no fim das contas, é um resumo perfeito do grande paradoxo da fé cristã. E aqui a gente vê esse paradoxo de forma bem clara. De um lado, todo o aspecto humano. Um bebê nascido de mulher, de uma família pobre, que está submetido à lei judaica. Totalmente humano. Do outro lado, as revelações divinas. Ele é a salvação de Deus, a luz para todas as nações, a causa da queda e do reerguimento de muitos. Totalmente divino. E tudo isso acontece no mesmo momento. E essa é a beleza e o mistério dessa cena. Bem no epicentro da vida religiosa judaica, templo. A salvação do mundo não foi anunciada com poder e glória, mas foi revelada na vulnerabilidade, na humildade de um recém-nascido, trazido por pais pobres e obedientes. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Como exatamente este bebê, cuja jornada começa em total obediência às leis e em meio à pobreza humana, se tornaria essa figura de contradição e a luz universal que Simeão profetizou? A resposta para essa pergunta é, na verdade, o desenrolar de toda a sua história.